Então, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Essa é a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe nessa noite. Você pode sentar para que a gente faça uma meditação sobre esse texto. O texto que a gente está falando, Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão por João Batista, para que se cumprisse toda a justiça, como ele mesmo respondeu a João Batista, e imediatamente, como está registrado no livro de Mateus, Marcos, Lucas, o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui, de cara logo, eu já gostaria de deixar a primeira observação da nossa meditação nessa noite. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito de Deus. Essa verdade ela é tão importante porque a gente precisa ter sempre consciência e sempre a certeza no nosso coração de que o Espírito é quem nos guia em todas as coisas. E o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente pode imaginar, e como até alguns autores, como o John MacArthur e o Hernando Dias Lopes, eles dizem o seguinte, que se o diabo pudesse, o diabo não tentaria Jesus ali, porque ali seria um local de sua derrota. No entanto, era propósito do Espírito que Jesus fosse levado ao deserto para ser tentado, para que fosse visto e comprovado que ele era homem perfeito. E por isso, consideramos Jesus como o segundo Adão. Afinal de contas, a gente sempre faz aquela comparação. O primeiro Adão foi tentado no paraíso, onde tudo estava perfeito. E o segundo Adão tentado no deserto, com frio, fome, todas as angústias e as necessidades. Mas esse não pecou. O segundo Adão não pecou. E a Bíblia diz, em Hebreus 4,15, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É claro que a gente pode entrar numa discussão teológica, seria possível Jesus pecar naquele instante? E a gente sabe que Jesus era 100% homem, 100% Deus, e em Deus não há uma fagulha de impureza, de pecado, de sujeira. Então a gente pode afirmar que, olha, era impossível que Jesus pecasse ali. Porém, a Bíblia registra que Jesus passou a necessidade, a dor e a prova da tentação como homem. Então sentiu exatamente o que a gente sente quando passa nessas situações. Mas para que fosse cumprido um propósito, que a gente reforça em Hebreus 4,15, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O próprio livro de Hebreus, ele continua no capítulo 2, versículo 17, dizendo assim: era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação, ou seja, desviar a ira de Deus pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, irmãos, se o Espírito levou Jesus ao deserto,
foi para que se cumprisse um propósito, para que nós pudéssemos ter Jesus como aquele que é capaz de nos ajudar e nos socorrer em toda tentação, em toda necessidade. Jesus foi levado pelo Espírito. O que traz a vitória a nós, ao homem, no seu sofrimento, foi conquistado numa batalha espiritual por Jesus. Entenda o confronto direto, o Filho de Deus perfeito sendo tentado pelo próprio diabo, numa situação completamente inóspita, completamente desfavorável. 40 dias de jejum, fome, sede, frio e dor e solidão e tudo mais que o deserto pode propiciar, pode oferecer. E a ideia não é que, a ideia de Deus, vamos dizer assim, né, do Espírito de levar Jesus para lá, não era que Jesus fosse apenas o modelo, como a gente viu nesses versículos de Hebreus, mas que ele fosse realmente o nosso refúgio e o nosso consolador. Fechando o primeiro ponto, sendo breve e rápido, o Espírito tem o controle da nossa vida e nos guia em absolutamente todas as coisas. Ser cristão, ter entendido a obra de salvação, não significa que as situações adversas deixarão de aparecer na nossa vida. Como eu tirei de um livro, a vida cristã não é uma apólice de seguro contra os perigos espirituais. Não, estou seguro, porque Jesus... Irmãos, as tentações virão e os problemas vão acontecer. E aí a gente lembra assim, não, mas o Senhor passou no deserto. E sabe o que eu queria chamar a atenção nossa aqui? Seria o segundo ponto já da nossa mensagem. O mundo espiritual é verdadeiro. Ele existe. E é muito forte. Nem sempre nós estamos tão atentos. E aí agora eu gostaria de entrar um pouquinho mais nesse texto para a gente poder dissecar algumas coisas. Mas antes disso eu queria contar uma história, breve. No último fim de semana ou no outro, agora eu não lembro, eu passei, a gente teve comemoração de festa de formatura, né, tempo de formado. Aí fui com uma família para um resort, fim de semana, sol, praia, piscina, tudo maravilhoso. E aí, eu acho que foi no sábado, eu, André e as crianças, claro, as crianças simplesmente não queriam ficar com os recreadores, queriam ficar na nossa cola ali. Não, eu quero piscina, eu quero praia, eu quero mergulhar, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente ali, né? Falei, olha, não tem condição, porque a gente não aproveita, eles não aproveitam. Eu falei assim, olha, eu não vou trazer mais as crianças. Da próxima eu não levo mais. Aquilo ali passou, depois a Andréia chegou e falou assim, olha, a gente tem que entender também, porque às vezes a gente tem que olhar até com olhos espirituais, porque a gente não sabe as coisas que estão acontecendo, ou o que tem por trás disso tudo. Dizer o quê, né? A gente insistiu um pouco mais com as crianças, elas foram. A André foi dormir, eu fui jogar com flecha. 1 hora depois, as crianças estavam passando assim, e eu vi lá, e a Maria estava lá atrás, e ela chorando, aos prantos, assim, completamente desesperada. Eu falei, minha filha, o que houve? Aí ela, papai, me abraçou, aquele abraço forte de criança que está completamente desesperada, sabe? Eu falei, não, minha filha, fica com o papai, não tem problema, vem cá. E o Lucas? Ah, o Lucas está ali, está tudo bem, vai ter um ensaio agora para o teatrinho de noite. Lucas, quer vir com o papai? Não, quero ficar. Então tá bom. Levei Maria, passou mais 1 hora, voltei para espiar o ensaio, porque aí eu já fiquei preocupado, né? O que estava acontecendo. O ensaio era todas as crianças brincando de tocar um rock lá, com a mão assim, o Lucas parado, rindo. Eu falei, ó, ele está se divertindo, vai ser legal, de noite eu trago ele então para a apresentação para todo mundo. Fomos jantar, perdemos a hora, falei, não vai dar mais para o Lucas se apresentar no teatrinho, mas vamos lá ver então, Lucas, como é que tá? Irmãos, e aí foi nessa hora, que quando eu cheguei para assistir o teatrinho, era uma festa de Halloween. As crianças pintadas de bruxa, caveira, esqueleto e essas coisas todas de Halloween. E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus. E aí eu lembrei da esposa, né? E... onde estão os nossos olhos espirituais para os nossos filhos? Para a nossa casa? Com o que nós estamos nos preocupando? Naquela hora eu pedi perdão ao Senhor, porque eu queria simplesmente ficar completamente desligado de tudo. Deixar as crianças, vamos aproveitar, curtir, jogar a conversa fora, tomar sol.
Mas o mundo espiritual, ele é tão real, que até nas horas que a gente precisa se distrair, o diabo está sempre nos acompanhando e aprontando ciladas para a gente. Ah, mas o que tem? Você não sabia de nada, irmão, filho de crente, comemorar a festa de Halloween, se vestir de caveira, se vestir de morte, dizer que está tudo bem, dia das bruxas, misericórdia. Esses meninos têm que estar aqui, ó, sendo a ovelhinha de Jesus, brincando na manjedoura. E aí, como eu estava dizendo, o mundo espiritual, ele é real. E se a gente não tiver atento, a gente cai nas ciladas de Satanás. E agora eu gostaria realmente de entrar no texto, finalmente, então, para a gente poder entender alguns pontos que foram, e as sutilezas que foram entregues, jogadas pelo diabo a Jesus. E reforço, Jesus passou a necessidade de homem. Como eu e você sentimos fome, angústia, perdemos o nosso humor. Vamos lá. Versículo 3 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí a resposta de Jesus no versículo 4, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeira investida do diabo ali, tentação com Jesus, foi na necessidade física, né? É filho do rei, para que passar fome? Para que fazer jejum? Para que vir para o deserto? Só que Jesus sabia que quem o levou ao deserto? O Espírito. Transforma pedra em pão, come o pão. Irmãos, e quantas vezes o diabo também não parece insinuar as nossas necessidades e mudar as nossas prioridades em relação às necessidades em si? Sabe o que eu estou querendo dizer? Que a resposta de Jesus é a seguinte: eu estou com fome, mas mais importante que comer pão é eu atender ao que o Senhor quer. Porque não é de pão só que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, se o Espírito levou ao deserto para que fosse tentado e para jejuar e orar, então é para jejuar e orar. Até, e a gente sabe no final, que os anjos venham e o sirvam. Segunda tentação, e aqui eu gostaria só de mudar a ordem, no versículo 8, diz assim: depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. O diabo agora vem mexer com alguma coisa, e isso talvez seja mais palpável para a gente, mas com algo que é a ambição do coração humano. Olha todos os reinos. E primeiro que o diabo prega uma mentira. Aliás, o diabo sempre pregará uma mentira. Vocês lembram de Eva? Pode comer, não tem problema. E com Jesus é a mesma insinuação: eu te darei tudo. Para que a cruz? Para que a obediência? Está aqui, ó. Eu vou te mostrar todos os reinos do mundo. E de fato, mostrou. É uma experiência espiritual, a gente, né? Para que a cruz? Você só precisa fazer uma coisa: me adora, serve a mim. Não precisa passar pela obediência ao Senhor, você não precisa passar por uma caminhada cristã. Entende a insinuação do diabo para a gente? É a mesma coisa. Irmãos, no entanto, o Senhor nos chamou para caminhar com Ele, adorar sempre ao Senhor, ter uma vida de obediência e cada um tomar a sua cruz. Mas a insinuação, ela vem: não precisa. Não, que isso? E aí, irmãos, Jesus estava vigilante na hora. Jesus foi ao deserto, levado pelo Espírito. No deserto ele estava jejuando, orando, e a gente vê que atento. E aí tem uma expressão que minha mãe gosta muito: vigia, vigia. E quem é filho de crente aqui com certeza vai lembrar que sua mãe ou seu pai dizia assim: vigia, olha, vigia.
E isso me lembrou, e o meu querido Alan com certeza se lembra também, daquele hino que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Parece. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz no Senhor, com o Senhor. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. E canta, vigia e ora, você lembra também dessa música aí. Irmãos, na batalha espiritual, ou a gente está atento, ou a gente está discernindo tudo que é insinuado aos nossos ouvidos e oferecido como muita informação. Ou a gente está atento, ou a gente cai, ou a gente aceita, ou a gente participa. E, irmãos, e só pelo livramento de Deus eu não vi meu filho comemorando um negócio de Halloween lá numa festa. Porque eu vou te falar, aquilo ali, o Senhor não apenas guardou o meu coração, porque aquilo ali me deixou tanto frustrado com a equipe que era super atenciosa e tal, mas assim, eu ficaria completamente decepcionado e com vergonha de ter um filho ali. Eu falei, meu Senhor, não tem nada a ver, não é para ele. Você entende? E mais do que guardar o meu coração e a minha tristeza, Deus guardou a vida dele, porque a gente não sabe o que acontece por trás dessas coisas. Portanto, irmãos, que a nossa vida seja guiada pelo Espírito e que nós estejamos vigilantes e orando. A terceira tentação que eu gostaria de discutir com vocês já está no versículos, um pouquinho mais para cima, no versículo 5, do 5 ao 7, que diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E aí eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 91, versículo 11 e 12. Vou dar um tempinho para vocês abrirem, que a gente vai ler essa parte juntos. Salmos 91, versículo 11 e versículo 12. Eu vou ler o que o diabo disse a Jesus: pois está escrito. E você acompanha no Salmo versículo 11, 91, versículo 11 e 12. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Confere com a sua Bíblia. Confere. O diabo conhece a Bíblia, só que ele é esperto. Porque no versículo 91, 11 e 12, diz assim, ó: aqueles que andam nos seus caminhos. Acabou que eu não abri minha Bíblia aqui, ó. O diabo omitiu parte da palavra. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E aí essa omissão, para que o protejam em todos os seus caminhos, parece que está dizendo o seguinte: irmão, Jesus, né? A insinuação para Jesus, ela não é simbólica, mas ela assim, reflete as insinuações que se apresentam para nós, né? Vai lá, porque Deus vai guardar você, porque está garantido, porque é isso. Só que todos os seus caminhos, não é no caminho do homem, é no caminho do Senhor que o homem percorre. O Senhor não pode premiar a desobediência. Portanto, aquele que acha que andará nos seus caminhos e o Senhor vai guardar, nos seus caminhos o seguinte: pautado no seu próprio coração, no seu próprio entendimento, na sua própria forma de pensar, nas suas opiniões e não nos caminhos do Senhor. Olha a diferença. Mas a insinuação do diabo, ela é sutil. Porém, nós temos um sacerdote, um homem, um segundo Adão perfeito, que estava vigilante, atento. E aí o que ele diz? Também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E aí, irmãos, eu gostaria de chamar a nossa atenção mais uma vez para o seguinte: precisamos conhecer mais a palavra do Senhor. Precisamos
debruçar mais sobre isso, gastar mais tempo com esse livro. Isso é uma realidade para todos nós, uma necessidade de todos nós. Até porque a caminhada cristã, ela não tem um auge, ela não tem um ponto em que você fala assim, estou satisfeito. Irmãos, algum tempo atrás na escola bíblica a gente estudou aquele livro que falava sobre vida centrada no Evangelho, tinha um gráfico muito bonito, que ela dizia o seguinte, que quanto mais você caminha na vida cristã, entendendo e crescendo em santidade, mais a sua percepção da santidade do Senhor. E aí, Cristo cresce cada vez mais na sua vida e a sua percepção de quem você é, irmão, o pecado ele se torna cada vez mais nojento, para você inclusive. E as coisas que hoje você fala assim, não, isso não é nada, isso aí não... Irmãos, elas vão transparecendo a imundícia e como o Senhor desagrada. Portanto, precisamos também entender um pouco mais a palavra. Mas calma aí, salvação é pela graça, para que obediência? A gente não pode misturar os conceitos teológicos, e a gente não pode atropelar o raciocínio da teologia. A Bíblia diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me revelarei a ele. Romanos é um livro espetacular que diz assim, que diremos então... Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E aí, irmãos, não caiam na mentira de achar assim, que é suave. É de boa, é tranquilo, ser crente é bom, porque eu entendi a mensagem de salvação. E aí, o seu temor ao Senhor e a sua fé em Deus, ela fica num campo racional e não entra no seu coração, não cria raiz e não transforma a sua vida. Irmãos, se você estiver assim, eu te falo, olha, reveja os seus conceitos, porque você está brincando com o Evangelho. E como estamos dizendo, e como a gente vê nesse texto, o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. E o que o diabo quer é que você continue nessa vida. E nessa mesmice, eu vou dizer, nessa mesmice espiritual. Jesus não ensina isso para a gente. A Bíblia não ensina isso para a gente. Da mesma forma, considere-se, ainda em Romanos capítulo 6, versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Que se o mundo espiritual ele existe, ele acontece, não é para a gente sair dessa porta com medo, mas é para a gente lembrar que o homem perfeito passou por essas situações e garantiu a vitória aos seus filhos. E ele garantiu a libertação da sua vida do pecado. E ele garantiu que você tenha uma vida realmente transformada e viva para a glória de Deus. E aí falando da nossa igreja, como corpo, como igreja do Redentor, inclusive. Deus chama a nossa igreja para ser uma igreja capaz de receber pessoas, cuidar de pessoas, pregar o Evangelho e, por causa disso, essas pessoas serem transformadas e cuidadas. Não podemos achar que as vidas que entram por aquela porta estão aqui de passeio. Precisamos compreender firmemente o nosso chamado diante do Senhor como igreja. E isso envolve a todos nós. Irmãos, é legal e é bonito receber aqui na frente, quando nós recebemos os novos irmãos e tal, oramos, lemos aquela carta de compromisso da igreja com outro irmão e tal, e tal. Isso precisa ser vivido por todos nós. Precisamos nos importar com o irmão ao lado. Precisamos compartilhar as nossas angústias e necessidades, senão, irmãos, como igreja, nós veremos vidas entrarem e sair, escaparem por nossos dedos. Casamentos aqui dentro ruins,
acabando. Pessoas aqui vivendo em pecado e não entendem que aqui é para ser transformado e liberto do pecado. Vigia e ora. Que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito. Que a gente se lembre que Jesus foi aquele que passou todas as necessidades e Ele é o sumo sacerdote. A gente deve viver tranquilo e confiante, porque a teologia dissecou isso para a gente, porque a Bíblia diz isso para a gente, porque o Espírito confirma isso no nosso coração. Confiantes em Deus, mas atentos ao mundo espiritual. E aí, terceiro e último ponto. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Parece que é a mesma coisa, mas não, porque agora eu quero chamar a atenção ao sujeito da frase, que é Jesus. Jesus foi levado. Uma coisa é a gente saber que o Espírito guia a nossa vida, e outra coisa é a gente realmente se deixar levar pelo Espírito Santo. Existe uma diferença, sabe por quê? Porque às vezes a gente coloca que o Espírito guia a nossa vida e isso fica como se fosse uma frase pendurada na parede, ou no carro, ou um adesivo, e fala assim, é verdade. Irmãos, o mundo lá fora, todo acredita nisso. Afinal de contas, quantas vezes você não ouviu? Está nas mãos de Deus. Você fala assim, esse cara acredita em Deus? Irmãos, Qual a diferença para o povo eleito, chamado do Senhor? A diferença é que a gente realmente se deixa levar pelo Espírito Santo, como Jesus foi. Ao invés de voltar no texto do batismo em Mateus, eu gostaria que a gente abrisse a nossa Bíblia em João agora. Porque João usa uma frase, João 1, versículo 32. João usa uma expressão que eu gostaria de reforçar aqui com a gente. João diz assim: então João Batista, João, deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Sabe o que a gente vê na tentação do deserto? É que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus vivia, e naquela hora, porque o cenário, irmãos, para Jesus começar o ministério, já estava perfeito. Veja bem, Jesus chegou, foi batizado, veio uma pomba, uma voz do céu disse assim: esse é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. E veio a pomba e marcou, publicamente está lá. E aí João diz assim: eu vi e testifico, realmente é o Filho de Deus. Daí é o quê? Partir para o ministério. O Espírito não pensa assim. O Espírito fala assim: vou te levar ao deserto. Não existe uma confrontação de Jesus com o Espírito. Jesus querendo, talvez se fosse conosco, a gente confrontaria. Não, mas eu não gostaria de passar por um deserto. Mas Jesus está completamente, entenda, que está cheio do Espírito Santo, uma vida plena no Espírito Santo. É quando a vontade do Senhor, ela já está moldada no nosso coração. Fica muito mais fácil. A gente precisa dar esse passo a mais. Tornar realmente a nossa vida plena no Espírito de Deus. Estou acabando. Eu gostaria de lembrar, nesse sentido, que esse tempo que Jesus ficou no deserto, ele foi também um tempo de preparação. Foi um tempo para confirmar que Jesus seria, e foi, e é o homem perfeito, mesmo estando ali como Deus, passou por todas as necessidades humanas, já falamos isso, já lemos e está confirmado. E o ponto é que, quando Jesus foi batizado, João Batista disse assim: não, eu que tenho que te batizar. Ele fala: não, mas para que se cumpra toda justiça. E para que se cumpra, continuando ainda o cumprimento de toda justiça, o Espírito também leva Jesus ao deserto, para um tempo de preparação. Depois do deserto, Jesus segue seu ministério. Você lembra de algum homem na Bíblia que antes de começar o seu ministério, ele foi levado por um tempo, ele passou por um tempo de preparação? Eu vou citar só alguns que eu lembrei rápido aqui. Abraão: farei de ti uma grande nação, mas sacrifica o teu filho.
Vamos ver outro. José. A história de José é incrível. José foi governador do Egito. José teve um sonho lá atrás. José passou poucas e boas. Cativeiro, calúnia e solidão. Foi vendido pelos irmãos. Você sabe a história de José. Moisés era príncipe no Egito. Moisés era filho do faraó, né? Neto. Né? Moisés tinha tudo. Onde é que Deus trata com Moisés? Lá, no deserto. Moisés teve que trabalhar para o sogro. Moisés foi lá cuidar de ovelha, foi ser pastor do campo. Daniel e amigos, fornalha, Babilônia, jejum. Paulo, e esse eu gostaria de conversar um pouco mais, porque acho que a gente gosta mais do Novo Testamento, alguns. Paulo cai do cavalo. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Parece o quê? Que naquela hora Paulo entendeu tudo. Porque quando ele cai, né? Quem és tu, Senhor? E aí, você pensa assim, Paulo foi vamos dizer, o maior teólogo aqui da Bíblia, né? Escreveu tantos livros e tal. Paulo aprendeu tudo aquilo ali na formação dele, judaica. Só que ele precisava de um tempo espiritual. Ele precisava de uma transformação, um trabalho pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece com ele? Não, Paulo. Você vai para aquela rua, fica lá e espera até que alguém vai chegar e orar por você. A Bíblia diz que Paulo ficou ali uns 3 dias, sem enxergar, sem comer, sem beber, orando. Até que por revelação chega um homem, Ananias, e ora por Paulo. E então Paulo volta a ver. E a Bíblia ainda diz que Paulo ficou algum tempo com os discípulos e começou a pregar em seguida. Nós precisamos de um tempo de preparação. Nós precisamos ter o nosso coração trabalhado pelo Senhor, desfeito da nossa vaidade, da nossa presunção religiosa, dos nossos conceitos. Veja como o Senhor trabalhou com todos esses homens e muito mais na Bíblia, porque a gente não precisa ficar. O propósito disso tudo, irmãos, não é que esses homens, ou que nós, passemos pelo deserto, pelas dificuldades e pelas provações, para que no final a gente levante as mãos para os céus e diga assim, passei e eu tenho a vitória agora e eu consegui. Se você acha isso, e como tem muita igreja pregando isso, não entenderam também. Vamos para Efésios. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3 diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Todo o trabalho do Senhor, o chamado, a eleição, o chamado, a conversão, o trabalho no seu coração, a sua transformação, uma vida plena no Espírito Santo, conhecimento bíblico, vida de vigilância e oração, tudo isso, irmãos, é para que a sua vida seja santa. E a santidade da sua vida não é o fim em si mesma. Vamos continuar o texto, porque diz assim no versículo 5: Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. O final, irmãos, é a glória de Deus. E a pergunta que eu gostaria de deixar: a sua vida glorifica ao Pai? A sua vida glorifica o Espírito Santo? A sua vida glorifica a vitória de Jesus no deserto, na cruz? A sua vida é uma vida realmente espiritual, e que você pode entender que quando as situações aparecem, porque se elas não apareceram, irmãos, elas vão aparecer, e duvido que não tenha aparecido para você, você pode firmemente confiar no Senhor, porque Ele foi perfeito,
E Ele que garantiu a vitória para a gente. Não será pela nossa força, não será pelo nosso entendimento, pelo nosso raciocínio, pelo nosso conhecimento, será pelo nosso coração quebrantado e confiante no Senhor, no que Ele fez. E a Ele toda honra e toda glória. Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. O Evangelho ele não é um conjunto de regras morais. Ter uma vida cristã não é você ser perfeito socialmente e você ter uma vida que todo mundo vai admirar. A Bíblia é cheia de conceitos morais e de doutrinas e coisas que te conduzem, te orientam e tudo isso. Mas mais importante é que a nossa vida seja santa para glorificar o Senhor. Agora sim, para a gente terminar. Assim que entendemos o plano de salvação do Senhor, o nosso coração é cativo a uma vida de santidade, que não é um fim em si mesma, mas a glória de Deus. E, portanto, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, pois Ele não somente é nosso modelo, mas nosso socorro, nosso recurso e o nosso sumo sacerdote. E para a gente terminar o texto, versículo 10, Jesus disse: retire-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 11, a história termina dizendo: então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Jesus venceu no deserto. E Ele é aquele que pode garantir a vitória espiritual para a gente. Ele é o único que pode garantir a vitória espiritual para a gente. Ele é o único que vai garantir a vitória espiritual para nós, você individualmente e para nós como igreja. Eu gostaria de fazer uma lembrança aqui, que a partir da próxima semana, nós começaremos aqui na Igreja do Redentor uma nova série que diz uma jornada de relacionamento com Deus e com os irmãos. Queria convocar você para que você encarasse essa jornada desses 40 dias como um período de preparação espiritual para a sua vida. Para que você realmente desenvolva a sua fé. Para que você de fato desenvolva a sua maturidade espiritual. E você não estará sozinho, estaremos todos juntos, como igreja. Conte com irmãos que possam orar por você. Conte com irmãos que você pode abrir o seu coração. Ele também é imperfeito. E Ele também não tem todas as respostas, mas Ele pode, junto com você, entregar todas as aflições, as angústias ao Senhor. E viveremos como igreja, nesses 40 dias, se Deus permitir, e se assim a gente fizer. Porque como diz a Bíblia, em Josué chegou para o povo e fala assim: santificai-vos hoje, porque amanhã grandes coisas o Senhor fará no vosso meio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor foi homem perfeito, obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor garantiu a salvação para nós, o Senhor é aquele que permite que nós tenhamos uma vida santa em Ti, confiante em Ti, o Senhor é que permite que o nosso coração descanse, porque o Senhor tem o controle total da nossa vida. Mas que nós, Senhor, tenhamos um coração atento às ciladas do diabo, que nós tenhamos uma audição, uma visão espiritual, com discernimento, para entendermos o que o Senhor tem mostrado para nós e todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Que a nossa vida, Senhor, individualmente, cresça sempre em fé, no Teu nome. Que a nossa vida como igreja, Senhor, seja uma vida santificada, para que tudo isso, Senhor, seja para glorificar a Ti, Jesus, que é o Senhor, Salvador da nossa vida, Salvador dessa igreja, e é o Senhor que é o motivo de tudo isso que nós fazemos aqui na Igreja do Redentor. Que o Senhor seja exaltado, o centro de todas as coisas. Nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Amém.